Algo está mudando no norte, e Putin não vai gostar nem um pouco. Ao norte da Grã-Bretanha, nas águas da Noruega, um enorme bombardeiro russo desliza lentamente. Um Tupolev Tu-160 com capacidade nuclear, talvez a maior aeronave militar já construída, mas velha, lenta e ao lado de um F-35 de quinta geração, quase uma piada. No momento em que parecesse pronto para disparar, seria abatido em segundos. Os F-35 da Noruega já o estão seguindo em silêncio. Esta é a força de Putin, uma ameaça chamativa, mas vazia. Ainda nessas mesmas águas, algo muito mais concreto aconteceu. Na manhã de 2 de julho, um avião espião russo, um Bear-F, aproximou-se desnecessariamente do porta-aviões britânico HMS Prince of Wales e lançou dezenas de dispositivos de escuta sonar bem no caminho do navio, uma tentativa de fixar a rota do porta-aviões e sondar suas defesas. Mas desta vez, não encontrou uma Grã-Bretanha contente em apenas assistir. 2 F-30 e 5 lançados do convés encontraram a aeronave e a afastaram do céu. Duas cenas levam a uma única verdade. Empacado em uma guerra convencional, Putin está jogando todas as cartas que lhe restam. O teatro nuclear, a espionagem, a frota sombria. Mas a Grã-Bretanha já viu esse blefe por anos. O que é novo é que ela não apenas observa. Há uma semana, abordou um petroleiro russo no canal. Agora, afastou um avião espião. Então algo mudou, e Putin vê isso bem na véspera da cúpula da OTAN em Ankara, onde líderes mundiais estão se reunindo. E isso não é uma soma de incidentes isolados. São as cenas iniciais de uma nova doutrina tomando forma silenciosamente na Grã-Bretanha. A doutrina visa atingir Putin por sua verdadeira tábua de salvação, estreitando uma a uma a linha que se estende do Báltico ao Ártico, sua frota sombra, a receita energética que essa frota transporta, e as pontes e cabos militares sob o mar. A razão? Toda a estratégia marítima da Rússia em direção ao Ocidente é forçada a afunilar nas águas britânicas. Vamos caminhar passo a passo por como essas duas faces, o blefe no céu e essa nova determinação no mar, levam ao mesmo desespero e como encurralam Putin. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta estão sendo cada vez mais limitadas pelo algoritmo, e este vídeo não está alcançando muitas das pessoas que gostariam de vê-lo. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Agora vamos ver o que realmente aconteceu naquela manhã. No dia 2 de julho, no mar da Noruega, uma aeronave de patrulha marítima Bear-F, construída pela Rússia, aproximou-se repetidamente do HMS Prince of Wales a baixa altitude e fez 3 passagens separadas para lançar dispositivos de sonar de uso único, sonoboias, que caem de paraquedas na água. As forças britânicas chamaram repetidamente a aeronave em frequências internacionais. Ela não respondeu uma palavra. 2 F-35 então decolaram do navio, encontraram o Bear-F e o escoltaram até que deixasse ir área. O veredicto do Ministério da Defesa foi direto. Esta atividade não foi segura e profissional, e este não era um navio comum. O Prince of Wales é o navio almirante do grupo de ataque de porta-aviões da Grã-Bretanha implantado sob o comando da OTAN ao largo da Islândia, no extremo norte, para fortalecer a segurança do Atlântico Norte ao lado do destroyer tipo 45, HMS Duncan, jatos F-35, helicópteros e mais de 1.500 militares. E um marco histórico. Pela primeira vez, a OTAN está realizando policiamento aéreo a partir de um porta-aviões europeu. Assim, o avião espião russo não se aproximou de um navio qualquer, mas do coração dessa nova capacidade, e lá encontrou uma resposta diferente do que esperava. Sonoboias são normalmente usadas para rastrear submarinos, mas, segundo uma fonte de defesa, lançar esses dispositivos bem na frente de um porta-aviões gigante é uma tentativa de assediar o navio e fixar sua rota. Por essas avaliações, uma tática que a Rússia usou pela primeira vez na história recente. E o momento diz tudo. O chefe do Estado-Maior da Defesa, Sir Richard Naughton, alertou em junho que a Rússia está sondando, pressionando, testando nossas defesas e correndo o risco de cruzar uma linha. A OTAN, por sua vez, alerta que a Rússia pode estar pronta para usar força contra um Estado-membro até 2030. Em resumo, não se trata de uma única aeronave. É uma demonstração de força antes da cúpula, uma provocação para medir o limiar de resposta da OTAN. Essa sondagem também tem uma face chamativa no céu. A Rússia sempre realizou esses exercícios nucleares com Tu-160 e MiG-31 deslizando bem perto do nariz da Grã-Bretanha. Mas desde a guerra na Ucrânia, tanto a frequência quanto a intensidade aumentaram significativamente. As imagens geralmente vêm da Russia Today, efetivamente o canal de Putin.
A mensagem é sempre a mesma: a OTAN como o suposto agressor, o Ocidente supostamente se rearmando para atacar. Que foi a Rússia que invadiu a Crimeia em 2014 e a Ucrânia em 2022 nunca aparece. O verdadeiro público está em casa. À medida que as perdas aumentam na frente, dizer ao seu próprio povo que você está realmente lutando contra a OTAN é a maneira mais barata de manter a moral em colapso. A história da fortaleza sitiada é uma linha de defesa, não no campo de batalha, mas nas mentes. Ainda assim, a realidade é completamente diferente. A Europa está se rearmando rapidamente. A Alemanha está reservando 200 bilhões de euros. Os exercícios se sucedem no Báltico. E, nesta equação, o exército russo parece de segunda categoria. A única carta de Putin é sua capacidade nuclear tática, mas não há garantia de que um velho jato pesado consiga sequer disparar seus mísseis. Nas palavras do analista aposentado Hamish de Breton Gordon, os antigos jatos são coisa do passado. O que funcionou na Ucrânia não foram aeronaves antigas, mas drones. E se um piloto calcular mal e entrar no espaço aéreo da OTAN, os especialistas permanecem calmos. Este jogo já dura há muito tempo, e na era moderna do GPS não há margem para acidentes. Há uma década, a Turquia, um país da OTAN, abateu um jato russo que entrou em seu espaço aéreo sobre a Síria. A OTAN está em alerta. Os Estados-membros encontram essas aeronaves e as fazem retornar em 99% dos casos. De fato, foi exatamente isso que os F-35 do Príncipe de Gales fizeram. Uma breve pausa. Análises independentes de guerra como esta são limitadas pelo algoritmo. Curtir um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora passamos do blefe no céu para a verdadeira frente, o mar, onde a Grã-Bretanha está pressionando Putin do Báltico ao norte. Então, por que a Grã-Bretanha pode responder a este blefe tão prontamente? A resposta está no mapa. A Grã-Bretanha está situada bem no meio de três passagens marítimas vitais: o Canal da Mancha, o Gap de Yuk e o Mar do Norte. O canal é o corredor comercial mais movimentado da Europa e o estreito onde a frota sombra é forçada a se afunilar. O Gap de Yuk, a passagem oceânica entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, tem sido a porta de entrada da frota do norte da Rússia para o Atlântico desde a Guerra Fria. Os submarinos devem passar por aqui para chegar ao Atlântico, e a Grã-Bretanha controla a parte leste dessa passagem. O Mar do Norte, por sua vez, é o leito marinho que transporta grande parte dos cabos de energia e infraestrutura de dados da Europa. Em resumo, a estratégia marítima da Rússia está ligada a essas três passagens, e a Grã-Bretanha está na costa de todas elas. É exatamente por isso que a implantação do Príncipe de Gales no Alto Norte é importante. É o próprio ato de segurar essa porta. Este vício também tem uma dimensão ártica. À medida que a mudança climática abre a rota do Mar do Norte, a Rússia quer desenvolver um caminho para transportar seu petróleo para a Ásia, evitando a Europa. Mas a saída ocidental dessa rota novamente passa pelo Gap de Yuk. Em maio de 2026, a OTAN lançou o exercício anti-submarino Dynamic Mongoose ao largo da Noruega com 9 aliados. E em dezembro de 2025, a Grã-Bretanha e a Noruega desdobraram uma força conjunta de patrulha de 13 navios no Atlântico Norte. Então, a porta que a Grã-Bretanha pode fechar não é apenas o canal. É uma linha inteira que se estende do Gap de Yuk ao Ártico. E logo abaixo dessas três passagens, o Mar do Norte, acima de tudo, uma guerra muito mais silenciosa já havia começado. O chefe da inteligência britânica disse abertamente no ano passado que estamos em uma guerra híbrida com a Rússia. Em novembro de 2025, o navio espião mais conhecido da Rússia, o Yantar, apontou feixes de laser para as tripulações da Marinha Real e da RAF Poseidon que o rastreavam ao norte da Grã-Bretanha. Em abril de 2026, forças britânicas e norueguesas, após mais de um mês de rastreamento, detectaram e afastaram um submarino de ataque da classe Aquila, mapeando cabos submarinos, junto com 2 submarinos de mergulho de propósito especial, Guji. Parte da frota sombra, enquanto isso, está deliberadamente arrastando âncora no Báltico para cortar cabos. Em dezembro de 2024, um navio chamado Eagle S danificou o cabo de energia Finlândia-Estônia. Manobras suspeitas foram documentadas perto da linha Polônia-Suécia e atividades de reconhecimento sobre a infraestrutura foram registradas nos estreitos dinamarqueses. Então, o avião espião que se aproximou do Prince of Wales e os cabos cortados no Báltico não são eventos isolados. Eles são partes de uma única guerra sob e sobre o mar, e alguns desses navios não transportam apenas petróleo. Em um petroleiro sombra que a França apreendeu no outono passado, foram encontrados a bordo funcionários de uma empresa de segurança privada com sede na Rússia, chamada Moran Security Group. O trabalho deles era monitorar a tripulação e coletar inteligência.
Assim, parte da frota sombra consiste em plataformas de uso duplo que a inteligência russa opera, mapeando a infraestrutura submarina e oferecendo capacidade de sabotagem quando necessário. Algo que se parece com um petroleiro também pode ser uma ferramenta de espionagem. A resposta da Grã-Bretanha a esta guerra submarina é, em si, uma estratégia, tornando-a visível, e isso se transformou em uma mensagem cada vez mais aberta e nomeada. Após o incidente do Yantar, o então secretário de Defesa, John Healey, dirigiu-se diretamente a Putin, e foi uma declaração gravada em vídeo em público. A minha mensagem para a Rússia e para Putin é esta: nós vemos vocês, sabemos o que estão fazendo. E ele acrescentou: se o Yantar viajar para o sul esta semana, estamos prontos. A mesma linguagem ficou mais incisiva após a operação submarina de abril de 2026. Healey divulgou pela primeira vez imagens de satélite da base Olenia da Rússia e dos submarinos Gudin, e novamente olhou para a câmera e dirigiu-se a Putin. Vemos sua atividade sobre nossos cabos e gasodutos. Qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências sérias. No mesmo discurso, ele anunciou que a Grã-Bretanha enviaria seu grupo de porta-aviões para onde é mais necessário, o Alto Norte, e lideraria a nova missão da OTAN, Sentinela do Ártico. Portanto, o príncipe de Gales estar próximo à Islândia não foi coincidência. Foi parte de uma estratégia declarada. Os dedos invisíveis de Putin estão assim expostos. O poder da guerra da Zona Cinzenta vem do sigilo. Uma sabotagem que é exposta perde metade do seu valor dissuasor. E no incidente, Bear Effie, o novo secretário de Defesa, Dan Jarvis, manteve a mesma linha. Vivemos em um tempo cada vez mais perigoso e incerto, disse ele. Ele enfatizou que a ameaça da Rússia está presente em todos os domínios, subaquático, na superfície, em terra, no ar, no espaço e no ciberespaço, e visitou o navio Almirante pessoalmente. E essa nova determinação não ficou apenas nas palavras. Ela se moveu para o campo. Na manhã de 14 de junho, no Canal da Mancha, fuzileiros navais do 42 comando desceram de rapel de helicóptero Chinook em um navio-tanque da frota sombra russa chamado Smertos, enquanto ele transitava pelo estreito. A operação foi apoiada pela fragata HMS Sutherland, o caça-minas HMS Ledbury, uma aeronave de patrulha P-8 Poseidon e uma estreita cooperação com a inteligência francesa. A abordagem durou 6 horas. O navio continuou navegando apesar de ter sido colocado na lista negra um ano antes. A tripulação de 24 pessoas, principalmente georgianos e indianos, não ofereceu resistência. O capitão foi preso por violações de sanções e o petroleiro foi ancorado ao largo de Dorset. Pela primeira vez, a Grã-Bretanha estava apreendendo um ativo marítimo russo em suas próprias águas, sob seu próprio comando. A mensagem do primeiro-ministro era clara. Esta foi a primeira operação desse tipo, e não seria a última. O momento também foi calculado, apenas um dia antes da cúpula do G7. Assim, os dois eventos, o avião espião afastado e o petroleiro abordado, são duas faces da mesma mudança. A Grã-Bretanha está passando do lado que observa para o lado que intervém. Zelensky deu um passo adiante. O petróleo nos petroleiros apreendidos não deveria apenas ser parado, mas confiscado. E a Grã-Bretanha sentou-se à mesa do G7 não com uma promessa no papel, mas com um resultado no campo. Então, por que embarcar em um petroleiro importa tanto assim? A resposta é uma palavra. A frota sombra é a tábua de salvação de Putin. Os ataques da Ucrânia danificaram severamente a capacidade de refino de petróleo da Rússia. As sanções restringiram os compradores de petróleo russo e o que resta. Esta frota sombra de petroleiros com identidade oculta é a torneira de dinheiro que alimenta a máquina de guerra do Kremlin. A frota transporta 65 a 75% das exportações de petróleo marítimo da Rússia, e a esmagadora maioria desses navios deve, em algum momento, passar pelo canal ou pelo Mar do Norte, bem próximo às costas da Grã-Bretanha. E a receita está se deteriorando também. Em 2025, as receitas de petróleo e gás caíram 24% e em janeiro de 2026, a receita mensal havia caído para um terço do ano anterior. Portanto, apreender um petroleiro não é um gesto simbólico, é um golpe que atinge o tesouro de guerra. As operações navais também não funcionam sozinhas. O verdadeiro multiplicador aparece quando se combinam com os ataques terrestres da Ucrânia. Em março de 2026, ataques de drones ucranianos reduziram os carregamentos de petróleo dos portos de Ust-Luga e Primorsk em 53%. De um lado, os portos de exportação são atingidos. Do outro, os petroleiros são apreendidos. Assim, tanto o ponto de carregamento quanto a linha de transporte são estreitados de uma vez. Para um exportador que não consegue colocar o petróleo em um navio, o embarque do petroleiro destinado a transportá-lo é um segundo golpe. E a resposta de Moscou ao embarque no canal mostrou o quão bem o blefe foi chamado.
Membro do Conselho da Federação e chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, apresentou uma proposta: plantar minas em petroleiros sombrios russos com antecedência, detoná-las se forças estrangeiras tentarem apreender o navio e dissuadir o Ocidente, criando um grande derramamento de óleo e desastre ambiental. A ideia se baseia na mineração do Estreito de Hormuz pelo Irã, que manteve o tráfego de petróleo do mundo refém por meses. Essa tática funcionou. 1/5 do tráfego de petróleo mundial foi interrompido. Os prêmios de seguro dispararam. Os petroleiros evitaram o estreito. E mesmo que os Estados Unidos tenham destruído mais de 100 embarcações iranianas e mais de 40 colocadores de minas, a limpeza das minas no estreito ainda está em andamento. No entanto, isso é uma armadilha para a Rússia. As águas por onde esses navios passam são as mesmas águas por onde flui a esmagadora maioria do petróleo russo. Se a Rússia minar seus próprios petroleiros ou tentar semear minas em águas da OTAN, inflige o maior dano à sua própria frota. Além disso, tal tentativa daria instantaneamente à OTAN o pretexto que procura para transformar suas restrições a centenas de navios na lista negra em um bloqueio naval. Em resumo, propor explodir os navios do próprio país é um sinal de desespero, não de força. E a partir daqui, aquela pergunta que fizemos no início encontra sua resposta. O avião espião se aproximando do navio almirante, o teatro nuclear e a aposta da frota sombra levam todos ao mesmo lugar. Após 4 anos e meio de uma operação que deveria terminar em 3 dias, a guerra convencional da Rússia se transformou em uma catástrofe e Putin está tentando projetar poder por todos os meios possíveis para compensar a iniciativa que perdeu. Exercícios nucleares no Atlântico Norte, aviões espiões, espionagem, a frota sombra. Mas agora ele enfrenta uma resposta diferente. O que o mundo vê também mudou. O exército temido por anos como aquele que chegaria a Kiev em 3 dias, agora expôs sua fraqueza tanto para amigos quanto para inimigos, parecendo uma potência de segunda categoria. Além disso, a guerra que lançou para provar sua força transformou a Rússia no lado dependente, forçada a comprar da China, Coreia do Norte e Irã o que não pode produzir. Mas esta história também traz um aviso para a Grã-Bretanha. Como esses mesmos analistas apontaram de forma incisiva, a Grã-Bretanha negligenciou tanto sua defesa nos últimos anos que se tornou alvo de críticas dentro da aliança. Afastar um avião espião e embarcar em um petroleiro são demonstrações de determinação, mas é preciso haver dinheiro por trás dessa determinação. De fato, o plano de investimento em defesa da Grã-Bretanha, há muito adiado, foi publicado na semana passada. O primeiro-ministro cessante anunciou um aumento de 15 bilhões de libras nos gastos militares, mas, como parte desse aumento seria financiada por cortes em outros departamentos do governo, parlamentares da oposição e oficiais militares criticaram o plano como insuficiente diante da escala da ameaça russa. Uma versão anterior disso até provocou renúncias ministeriais em junho e abalou o governo. Os especialistas são insistentes. A Grã-Bretanha deve realmente financiar este plano ou não poderá construir um dissuasor convencional que preocupe Putin? E a resposta mais forte à exibição nuclear de Putin não é uma exibição nuclear em resposta, é um dissuasor solidamente financiado que torna ainda mais visível a própria coisa que o leva a blefar, sua fraqueza convencional. Para ser honesto, nem afastar um avião espião nem uma única abordagem termina a guerra. No ritmo atual, 6 apreensões no primeiro semestre de 2026, o efeito sobre uma frota sombra de 1.300 navios permanece limitado. A frota adiciona aproximadamente 7 novos navios por mês, adaptando-se mais rápido do que a pressão. E a Rússia está em um dilema. Ou escolta cada petroleiro com um navio de guerra, o que é insustentável para essa frota, ou aceita o risco de perder seus petroleiros. O ponto de ruptura é uma questão de ritmo. Se a Europa aumentar a taxa de apreensão para 10 ou 20 navios por mês, apoiada por pressão de seguros, falta de tripulação e pressão diplomática sobre os estados de bandeira, o modelo econômico da frota sombra pode colapsar. Mas o risco também é grande. No próximo encontro, os navios de guerra russos podem enfrentar a Marinha Real. A ameaça de Rogozin pode passar da retórica para a ação, e nesse momento, o confronto muda da aplicação de sanções para um encontro em mar aberto, o ponto mais sensível das relações entre a OTAN e a Rússia. No final, aqueles dispositivos de sonar lançados no caminho do Prince of Wales, aquele petroleiro abordado no canal e aquele velho bombardeiro na costa da Grã-Bretanha são todos partes da mesma história. Uma Rússia sem cartas reais fingindo poder com teatro e apostas na zona cinzenta e uma Grã-Bretanha que observou por anos agora mostrando que se moveu para o lado que para. A diferença é esta. A Grã-Bretanha não está vendo esse blefe pela primeira vez. Está respondendo fisicamente pela primeira vez. O jato nuclear é a história de ontem. A verdadeira disputa é sobre petróleo, cabos e pontos de estrangulamento.
A proposta de Moscou de explodir seus próprios navios tornou-se uma admissão de que a Grã-Bretanha tocou no ponto certo. Resta uma pergunta. No próximo movimento, eles enfrentarão apenas um avião espião ou uma tripulação ou navios de guerra russos? E a Grã-Bretanha estará pronta para esse dia? Então, qual é a sua opinião? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado com a análise exclusiva da PPR Global, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.